Boa noite. Hoje é dia 30. Eu vou apresentar aqui uma análise da última atividade avaliativa de introdução à geometria diferencial, que foi a avaliação 3. A primeira questão solicitava aqui a curva, para demonstrar que a curva alfa de t, 2 cosseno de t, seno de t, menos 3 cosseno de t, é uma curva plana, através do cálculo detalhado, usando alguma proposição do livro, como a proposição 4.2 da página 72 do livro texto. Então, nós temos, neste caso, que a curva é dada pelas equações 2 cosseno de t, seno de t e menos 3 cosseno de t. Então, calculando o vetor tangente alfa' de t, teremos menos 2 seno de t, cosseno de t, e 3 vezes o seno de t. Vamos conferir aqui. Dois cosseno de t, seno de t, menos 3 cosseno de t é o conjunto de equações que define a curva alfa de t. Então, continuando, obtemos o vetor alfa duas linhas de t, que é igual a menos 2 cosseno de t, menos seno de t, e 3 vezes o cosseno de t, aplicando as regras de derivação conhecidas do cálculo de funções de uma variável. Então, teremos que o produto vetorial do vetor alfa' pelo vetor alfa duas linhas será 3 vezes o cosseno ao quadrado de t mais 3 vezes o seno ao quadrado de t na primeira posição, menos 6 seno de t, cosseno de t, mais 6 seno de t, cosseno de t na segunda posição, e 2 vezes seno ao quadrado de t, mais 2 cosseno ao quadrado de t, ou seja, é o vetor constante 3, 0 e 2. Então, o módulo do produto vetorial alfa' pelo vetor alfa duas linhas será igual a raiz quadrada de 13, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 13. Então, este é o módulo do vetor alfa', produto vetorial com o vetor alfa duas linhas. O módulo do vetor alfa' de t será igual a raiz quadrada de menos 2 seno de t elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de t, mais 3 vezes o seno ao quadrado de t, que dará 3 vezes 3 dá 9, né? 13 seno ao quadrado de t, mais o cosseno ao quadrado de t. Portanto, o módulo do vetor alfa' de t elevado ao cubo será 13 seno ao quadrado de t mais o cosseno ao quadrado de t elevado a 3 meios. Assim, a curvatura será a divisão do módulo do produto vetorial alfa' pelo vetor alfa duas linhas. O módulo desse vetor nós vimos que é a raiz quadrada de 13, dividido pelo módulo do vetor alfa' de t elevado ao cubo, que é 13 vezes seno ao quadrado de t, mais o cosseno ao quadrado de t elevado a 3 meios, que não é uma função constante e não é uma função identicamente nula, né? É uma função que é variável, né? Vai depender dos valores do t, certo? Então, terá valores sempre positivos, porque aqui nós temos um número positivo, aqui números positivos no denominador, então a curvatura será sempre positiva. Bom, continuando, nós vamos obter agora o vetor alfa 3 linhas de t, derivando novamente aqui o vetor alfa duas linhas, resultando em 2 vezes o seno de t,
menos o cosseno de t e menos 3 vezes o seno de t, que é a mesma coisa que menos o vetor alfa' de t. É só comparar aqui, ó. Nós vemos que esse vetor alfa, 3 linhas, ele corresponde ao vetor alfa' multiplicado por menos 1. Então, o vetor alfa 3 linhas é um vetor colinear com o vetor alfa'. Portanto, o produto vetorial desses dois vetores será o vetor nulo. Porque quando dois vetores são colineares, o seu produto vetorial é nulo. Ora, então, esse vetor aqui resultante do produto vetorial do alfa' pelo alfa 3 será o vetor nulo, portanto, o produto escalar desse vetor pelo vetor alfa 2 será o igual a zero, né? Dividido pelo módulo do alfa' de t elevado ao quadrado, isso aqui vai ser zero dividido por 13, que é igual a zero. Isso significa que a torção, né, pela fórmula dada no livro, será uma função identicamente nula, né? Portanto, pela proposição 4.2, a curva dada é uma curva plana, pois a curvatura é não nula, como nós vimos ali, e a torção é identicamente igual a zero. Isso prova que realmente esta curva é uma curva plana. Essa é a demonstração, né, de que a curva é uma curva plana. Então, outros argumentos, né, que foram apresentados não são suficientes para demonstrar que essa curva é uma curva plana. E aqui a gente aplica diretamente a proposição 4.2 do livro, texto que nós usamos, né, ao longo do curso. A questão 2 da atividade avaliativa era uma questão que pedia fazer a demonstração de que a curva alfa de t mais raiz de 8 seno de t, 3 cosseno de t, raiz de 8 vezes t menos seno de t, onde t pertence ao conjunto dos números reais, é uma hélice, né? Então, a dica é para aplicar a definição 4.4 da página 74 do livro-texto, que afirma: uma curva regular alfa em R é uma hélice se existe um vetor unitário V que forma um ângulo constante com alfa' de t, para todo t pertencente ao intervalo I. Isto é, o quociente em que o numerador é o resultado do produto escalar do vetor alfa' pelo vetor V, e no denominador nós temos o módulo do vetor alfa', este produto, esse quociente é uma constante. Evidentemente que se o vetor V for determinado, né, a gente pode fazer, inclusive, o cálculo e comprovar que realmente, né, o vetor, o quociente desses vetores dados ali é uma constante. Então, para demonstrar a validade desta propriedade, né, nós começamos com as equações paramétricas da curva alfa de t mais raiz de 8 vezes seno de t, 3 cosseno de t e raiz de 8 de t menos seno de t. Derivando uma vez, nós temos que o alfa' é 1 mais 8, raiz de 8 cosseno de t, menos 3 seno de t e raiz de 8 menos cosseno de t. Nós procuramos, então, um vetor ABC de modo que esse produto, que esse quociente aqui seja constante, né? Então, se a gente pegar como candidato um vetor ABC, né, observar que, como o vetor alfa' tem 1 mais raiz de 8 cosseno de t, e raiz de 8 menos cosseno de t, na primeira e na terceira coordenadas, respectivamente, e a segunda coordenada é menos 3 seno de t, como essas coordenadas aqui são fatores proporcionais, né, é conveniente, né, eu testar um vetor em que eu tenho uma primeira coordenada A, por enquanto desconhecida, a segunda coordenada igual a zero e a terceira coordenada igual a C, ainda desconhecida. Então, faço o produto escalar do vetor alfa' pelo vetor V. Então, multiplicando aqui 1 mais raiz de 8 cosseno de t vezes A, fica A mais A raiz de 8 cosseno de t, mais 0 vezes 3 seno de t dá zero, mais C vezes raiz de 8 menos cosseno de t, ou seja, C raiz de 8 menos C cosseno de t. Então, para que essa expressão aqui
seja, por exemplo, um valor constante, né? Este fator aqui, né, sendo eliminado, né, ou seja, se a raiz de 8 for igual a c, este fator que envolve o cosseno de t, que é variável, será eliminado, sobrando esses valores constantes aqui. Então, a proporção entre a e c está determinada aqui. O c deve ser a multiplicado por raiz de 8. Supondo que o a seja igual a 1, a gente obtém que o c é igual a raiz de 8. Né? Certo? Então, um vetor possível é o vetor v igual a 1, 0, raiz de 8. Este vetor aqui vai transformar esta quantidade aqui numa constante. Né? Então, eu tenho que o módulo deste vetor é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado, 1 mais 8 dá 9, raiz de 9 é 3. Então, esse vetor normalizado é 1/3, 0, e raiz de 8 sobre 3. Fazendo, então, a verificação, né, o produto escalar do vetor alfa' pelo vetor v dará 1/3 de 1 mais raiz de 8 cosseno de t, mais 0 vezes menos 3 seno de t, mais raiz de 8/3 de raiz de 8 menos cosseno de t. Desenvolvendo esse produto escalar, teremos raiz de 8/3 do cosseno de t, mais 1/3, mais 1/3, menos raiz de 8/3 do cosseno de t, que é igual a 2/3. Somando 1/3 mais 1/3 dá 2/3. Né? O módulo do vetor alfa' de t é igual a 3, né? Portanto, nós teremos que a divisão dessas quantidades aqui é uma constante. Né? E por que o módulo do vetor alfa' é igual a 3? Né? Basta verificar aqui. Né? Nós temos que o módulo do vetor alfa' é igual a raiz quadrada de 1 mais raiz de 8 cosseno de t elevado ao quadrado, mais menos 3 seno de t elevado ao quadrado, mais raiz de 8 menos o cosseno de t elevado ao quadrado. Então, o módulo do vetor alfa' de t é igual a raiz quadrada de 1 mais 2 raiz de 8 cosseno de t mais 8 cosseno ao quadrado de t, usando o produto notável aqui nessa soma, né? Mais menos 3 dá 9 seno ao quadrado de t, mais raiz de 8 ao quadrado, que é 8, menos 2 raiz de 8 cosseno de t, mais o cosseno ao quadrado de t. Então, agrupando os termos semelhantes, a gente vê que este termo aqui é o simétrico desse. Né? Aqui nós temos 8 cosseno ao quadrado mais 1 cosseno ao quadrado, nós temos 9 cosseno ao quadrado de t, mais 9 seno ao quadrado de t, mais 9. Isso aqui vai dar raiz de 9, que multiplica o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de t, mais 9. Raiz de 9 mais 9, que é a raiz de 18. Então, o vetor alfa' de t é raiz de 18, ou seja, 3 vezes raiz de 2. Né? Então, corrigindo ali, nós temos aqui 2 dividido por 3 raiz de 2, né? Que é uma constante. Então, como essa divisão aqui é uma constante, realmente a gente conclui que esta curva dada aqui é uma hélice, conforme foi solicitado inicialmente. Então, aqui na questão 3, né, nós temos uma superfície dada por equações da forma u, v e v ao quadrado menos u ao quadrado. Né? Então, evidentemente que nós temos que as equações que definem x, y e z são de classe sem infinito, né? Porque essas funções são infinitamente deriváveis, já que são polinômios. Né? Certo? A derivada parcial de x
em relação à variável u resulta no vetor 1, 0 e menos 2u. A derivada parcial de x em relação a v resulta o vetor 0, 1 e 2v. Assim, o produto vetorial desses dois vetores será, eliminando aqui a primeira coluna, né, como se fosse uma matriz com duas linhas aqui e três colunas, fica 0 vezes 2v, menos 2u, fica 2u. Se eu eliminar aqui a coluna do meio, fica 1 vezes 2v, menos 0 vezes 2u, fica 2v. Como tem que trocar o sinal, né, fica menos 2v. E se eu eliminar aqui, 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, dá 1. Esse vetor aqui, evidentemente, é diferente do vetor nulo. Então, retomando. Aqui nós temos as equações paramétricas. X de u, v igual a u, v e v ao quadrado menos u ao quadrado, na questão 3. Né? Então, as coordenadas definem x de u e v são iguais a u, y de u e v é igual a v, e z de u e v é v ao quadrado menos u ao quadrado. Essas equações são funções de classe sem infinito, né? São polinômios que podem ser infinitamente derivados. Derivando o x em relação à variável u, resulta 1, 0 e menos 2u, e derivando calculando a derivada parcial de x em relação a v, resulta 0, 1 e 2v. Então, fazendo o produto vetorial desses dois vetores, né, nós teremos, aqui é como se a gente tivesse a possibilidade, né, de interpretar como duas linhas de uma matriz. Então, eliminando aqui a primeira coluna, né, fica 0 vezes 2v, menos 2u vezes 1, que dá 2u aqui na primeira posição. Agora, elimina a coordenada do meio, a coluna do meio aqui, aí é um determinante de ordem 2 com sinal trocado. Então, fica 1 vezes 2v, que é 2v, menos 0. Então, menos 2v. E eliminando a terceira coluna, fica 1 vezes 1, menos 0 vezes 0, que dá 1. Como a terceira coordenada é constante igual a 1, esse vetor é diferente do vetor nulo. Portanto, a gente pode afirmar que esses vetores são linearmente independentes. Isso acontece quando o produto vetorial dos dois vetores é diferente do vetor nulo. Quando isso acontece, prova que a superfície é uma superfície regular, conforme solicitado ali na questão. Né? Essa superfície é uma cela, né? Que é uma superfície que tem um formato mais ou menos assim. A famosa cela, né, do cavalo. Que é uma superfície bastante interessante, porque esse ponto aqui, né, que é a origem do sistema de coordenadas, aparentemente, ele é um ponto de máximo, se a gente caminhar por essa parábola aqui, que seria a parábola correspondente ao plano em que o v é igual a zero, né? Então fica u e menos u ao quadrado, então aparentemente seria um ponto de máximo. Mas, ao caminhar ao longo dessa curva aqui, esse ponto aqui aparentemente é um ponto de mínimo, porque como ele não é nem de máximo nem de mínimo, é chamado de ponto de cela, né? Daí vem o nome dessa superfície, que é a cela, que é uma superfície infinitamente diferenciável e bastante conhecida, que tem diversas propriedades importantes. Uma delas é que o ponto estacionário destacado ali no exemplo não é nem ponto de máximo local, nem ponto de mínimo local, é classificado como um ponto de cela ou como uma cela. Então, com isso, eu encerro essa discussão a respeito da atividade proposta. Então, para o G2, né, a minha orientação é que vocês se organizem para responder às questões que forem propostas por escrito, que estarão disponíveis na data marcada ali no plano de ensino. Vocês terão o prazo regulamentar
de uma semana para responder. A atividade será individual, né? Questões em que eu identifique que foram compartilhadas terão o valor anulado, né? E vocês deverão usar o livro-texto que foi utilizado ao longo do semestre como referência, assim como foi feito nas atividades anteriores, né? Vocês podem citar teoremas, proposições que tenham sido vistas ao longo do curso, né, para justificar alguns resultados, né? Não se pode pegar aí resultados, né, como de um site, por exemplo, sem verificar a validade, né, das afirmações. Tá? Então, fico à disposição para qualquer outro esclarecimento e até breve.